0, Fábio Luciano. Seja bem-vindo, um beijo para você. Isso, Glaucia, boa noite a você, ao André, boa noite a todos. Um resultado que nos surpreende, né? Madureira mandante, mandou o seu jogo no Espírito Santo, e aí a gente sabe o poder do Flamengo em todos os lugares do Brasil, então estádio completamente tomado por flamenguistas, mas um time que, na minha opinião, a gente vai discutir um pouco sobre isso, com algumas mudanças táticas, né? Talvez as peças sejam muito parecidas, mas a forma do Flamengo jogar com o Vitor Pereira ela é diferente um pouco da forma como vinha com o Dorival. Algumas movimentações, né, os laterais um pouco mais avançados, o Arrascaeta com mais liberdade, o Gabigol em muitos momentos saindo para armar o time. Então é o início de trabalho, Glaucia, mas parece um time um pouco confuso, né? No primeiro jogo venceu muito bem a Portuguesa, os gols apareceram. Hoje o Flamengo criou chances também para vencer o jogo, criou oportunidades. O Gabigol teve um chute na trave no segundo tempo, mas pela qualidade que o Flamengo tem, pelo entendimento que a gente tem de poder, principalmente ofensivo dessa equipe do Flamengo, eu achei hoje o time um pouco confuso, seja na sua formação inicial, seja depois também, que aí o Vitor começa a mexer no time, começa a colocar muitos atacantes, enche a área de jogadores, a gente sabe que isso muitas vezes, algumas vezes acaba não funcionando, coloca o Marinho na ala esquerda, e eu sou um cara que tenho muito receio disso, porque eu critiquei muito algumas mudanças que o Paulo Souza fez no Flamengo, e aí no final no começo parecia que a gente estava pegando no pé muito cedo, mas no final ficou comprovado que a gente tinha um pouco de razão, que as mudanças não surtiram o efeito que o Paulo queria. Então eu particularmente me assusta um pouco. Eu entendo que o Ayrton Lucas começa o jogo, é uma pré-temporada, o Flamengo não tinha um lateral esquerdo de reserva, o Felipe Luiz está machucado, mas me assusta um pouco pelas lembranças que eu tenho do Paulo Souza, o Marinho ali fazendo essa ala esquerda, mas acho que o Vitor vai falar um pouco na entrevista, é um início de temporada, ele está experimentando algumas coisas no Flamengo, mas você olha para um estádio tomado por flamenguistas, o poder ofensivo que o Flamengo tem, empatar um jogo contra o Madureira, o bravo Madureira, né, que se preocupou em se defender, que fez isso muito bem, que conseguiu anular as movimentações do Flamengo em momentos do jogo, mas chama atenção pelo poderio que o Flamengo tem, e a expectativa do torcedor do Flamengo era de mais uma boa vitória. Seja bem-vindo, André. Um beijo para você. Boa noite. Tudo bem, Glaucia. Boa noite a você, Fábio, aos nossos amigos e amigas. Bom, o Fábio tem total razão em tudo que ele disse. Eu vou acrescentar apenas que a gente tem a obrigação de falar do Madureira. Exatamente. Né? É o segundo empate do Madureira, 2 jogos, 2 empates em 0-0, enfrentando 2 times grandes. A estreia foi contra o Vasco e agora o segundo jogo com o Flamengo. E o Madureira conseguiu não levar nenhum gol. Da forma como o Madureira tratou a partida, a gente entende que esse era o plano mesmo. O 0-0 era um resultado maravilhoso para o time do Madureira, porque não houve absolutamente nenhum constrangimento na maneira de marcar, até com alguma rispidez, especialmente no primeiro tempo. 2 ou 3 entradas, uma delas no Gerson, essa no Gerson foi bastante feia. As outras me pareceram uma mistura de jogador chegando atrasado e pegando um pouco mais forte. Mas essa no Gerson foi um pouco acima. Felizmente ele continuou no jogo depois de ser atendido e aparentemente não foi nada mais sério o que aconteceu com ele. Seria muito ruim se ele se machucasse por causa de uma entrada como essa logo no segundo jogo da temporada. Agora, diferentemente da Portuguesa, que permitiu que o Flamengo fizesse vantagem numérica, superioridade no meio de campo com o movimento dos meias em cima dos volantes, o Madureira hoje, chegando a marcar até com uma linha de 5 jogadores, não permitiu o jogo por dentro do Flamengo e não permitiu que os corredores ocupados pelos laterais fossem uma via para o Flamengo atacar. Então o jogo ficou o Flamengo com a bola, muita posse. Eu não vi o número final porque a gente estava aqui no estúdio já quando o jogo terminou, mas absoluto domínio do Flamengo no trato com a bola. O Madureira tentando uma roubada para sair em contra-ataque. O Santos, goleiro do Flamengo, absolutamente
observador do jogo, não teve que trabalhar. E a movimentação ofensiva do Flamengo, mesmo depois das substituições, Marinho, Mateusão, Cebolinha, o Vitor Pereira povoou o ataque, povoou basicamente a área do Madureira para uma pressão final. E essas ideias não surtiram efeito, elas não alteraram o jogo, nem mesmo em relação ao número de chances importantes que o Flamengo criou durante todo o jogo. Então, a bola na trave, se não me engano, 27 minutos, numa boa jogada do De Arrascaeta, o melhor jogador do Flamengo na noite de hoje. Diferentemente do Everton Ribeiro, um pouco tímido, um pouco discreto, talvez ainda tentando buscar o seu melhor ritmo, acabou substituído. Mas o Arrascaeta praticamente não tomou nenhuma decisão errada no jogo inteiro. Assim, realmente impressiona a qualidade técnica, a leitura de jogo. Não é uma novidade, mas ele emendou a temporada passada com a Copa do Mundo, com a temporada atual, e ele continua absolutamente fino nas suas decisões e nas suas ações. Essa bola na trave teve participação dele, o chute foi do Gabriel. E o Flamengo basicamente foi isso. No primeiro tempo, um cabeceio que o Dida, Sim. nome de grande goleiro do Madureira, conseguiu praticar uma boa defesa, nada mais. O Vitor repetiu a escalação, talvez isso surpreenda pelo fato do Flamengo ter jogado com essa formação no meio de semana. Então, um pouco tempo para descansar, recuperar, mas aí é o dilema que a comissão técnica do Flamengo enfrenta por causa de Supercopa, Mundial e Recopa. É muito pouco tempo para o time do Flamengo ganhar corpo e entender aquilo que o seu treinador pretende fazer, mas ele continuou... A plataforma do time, digamos assim, foi repetida do jogo da Portuguesa, que foi a primeira vez que os titulares atuaram, para a noite de hoje contra o Madureira. E o Flamengo, desta vez, foi contido por um sistema defensivo absolutamente honesto e transparente na busca do 0-0. E foi o que aconteceu. Não dá para se atirar também contra um Flamengo, então o Madureira veio ali fazendo a sua defesa honestamente, como disse o André. A gente tem números dessa partida então, já que o André também pediu, na tela pra gente, olha lá. Posse de bola 35 contra 65, todos os quesitos ali marcados para o Flamengo com superioridade. Passe certo 191 contra 559, chutes 4-10, chutes certos nenhum contra 4, cruzamentos 4 contra 31 e cruzamentos certos nenhum contra 6. Aí então, o que produziu o time de Vitor Pereira na partida de hoje, mas também... não conseguiu o resultado, talvez não tenha sido efetivo o suficiente. Sim. É porque assim, a gente acompanha, a gente vê os passes, né? E muito em cima do que o André falou. Então o Flamengo teve o controle do jogo. O Flamengo não cedeu chances para o Madureira e teve o controle da bola. Mas se a gente olhar a qualidade técnica do Madureira, mesmo com essa sustentação defensiva e a qualidade do Flamengo, foram 10 chutes a gol, 4 chutes certos. Então é muito pouco, né? Quando você entende o poderio ofensivo do Flamengo. Eu acho que o Vitor vai trabalhar isso, ele está tentando implementar a filosofia dele e ela é diferente da do Dorival. Isso fica claro na movimentação dos jogadores, né? O Arrascaeta com o Dorival, ele circulava muito pelo lado esquerdo, né? Então caiu um pouquinho mais para o meio, mas as movimentações eram mais pela esquerda. Hoje ele faz muito isso, porque é o lugar onde ele funciona melhor, mas a gente vê o Arrascaeta, por exemplo, por muitos momentos jogando lá na direita. Então ele tem essa liberdade de movimentação que pode ser boa, pode ser ruim, porque você desgasta o jogador, você ocupa espaço de outros. Eu acho que o Everton Ribeiro, ele está, além da questão física, ele está tentando também encontrar o espaço dele, porque o Varela, por exemplo, hoje jogou muito profundo e aí automaticamente empurra o Everton Ribeiro para o meio. Quando o Everton Ribeiro vem para o meio, o Gabigol está meio que circulando naquela área. Às vezes o Arrascaeta também se aproxima. Então você ganha em qualidade de aproximação, mas você tira o espaço que alguns jogadores precisam para se movimentar, ficando com o Pedro um pouco mais fixo. Então assim, eu vou falar muito do primeiro tempo, né, antes das modificações, porque a gente imagina que é esse Flamengo que vai enfrentar o Palmeiras, que vai enfrentar os jogos do Mundial. Até muito por isso, talvez o Vitor venha mais uma vez com a mesma equipe, embora tenha jogado no domingo contra a Portuguesa, naquele calorão que foi, inclusive, talvez um desgaste até dos seus jogadores, mas hoje ele para ele manter o time, porque ele está tentando mudar uma forma de jogar. É leve, né? É algo que